O efeito imediato do furacão sobre o mercado foi uma queda dos preços do petróleo nos Estados Unidos, porque cerca de 15% da capacidade de refino de petróleo do país foi suspensa por causa da tempestade. Bob, thank you. Robert, bem-vindo de volta do Cascope TV. Hoje nós vamos falar sobre os mercados de petróleo e alguns fatores que estão afetando a produção. Vamos começar com esta difícil situação nos Estados Unidos, após a passagem do furacão Harvey no Texas, que é um grande estado produtor. Como as refinarias e a produção foram afetadas? In the US, how have sort of refineries and production been affected by this hurricane? Thank you, Jack, and always a pleasure to be. Muito obrigado pelo convite, Jack. Como sabemos, essa crise ainda continua e a população está passando por uma situação terrível. Mas, além disso, os mercados de petróleo também foram afetados. O sudoeste do Texas e a costa do Golfo são um importante centro de refino de petróleo dos Estados Unidos, e uma parte substancial da capacidade do país está instalada lá. O efeito imediato do furacão sobre o mercado foi uma queda dos preços do petróleo nos Estados Unidos, porque cerca de 15% da capacidade de refino de petróleo do país foi suspensa por causa da tempestade. O petróleo não tem para onde ir, pois redes de dutos foram fechadas e a produção está sendo afetada. Obviously that capacity is not online. As the storm is now moving. A tempestade agora está se movendo em direção à Louisiana e ameaçando mais fechamentos. Agora, a capacidade de refino diária poderia ser reduzida em 25% a 30%, o que está causando mais impacto sobre o mercado de petróleo. That is affecting the crude oil market again, without lacking an outlet. On the other side, of course, refineries produce product. Por outro lado, os produtos das refinarias não estão chegando ao mercado e, consequentemente, vimos um aumento significativo de pelo menos 6% nos preços da gasolina por causa desse corte da oferta. Como sabemos, os preços mais baixos do petróleo significam preços mais altos para a gasolina. E esse efeito foi sentido internacionalmente? Eu ainda não notei nenhum efeito no mercado internacional. O indicador de referência para o petróleo no mercado americano é o WTI, West Texas Intermediate, e os preços são baseados no ponto de entrega física do petróleo em Cushing, Oklahoma. Portanto, o preço do WTI está refletindo o efeito do fechamento das refinarias em questão. Internacionalmente, a principal referência é o comércio marítimo, o complexo do Brent Cru do Mar do Norte, que serve como base para o preço internacional do petróleo, continua notavelmente estável, sugerindo que outros fatores estão sendo refletidos. Em se tratando da demanda e da oferta em âmbito internacional, houve um aumento das importações chinesas e há especulações de que o governo do país esteja incrementando sua reserva estratégica de petróleo, mas os números são secretos e não sabemos qual é a extensão. Apesar disso, a demanda chinesa parece forte, mas, por outro lado, a oferta de países como a Líbia está enfrentando problemas. Portanto, há uma desconexão entre os dois mercados e seus fatores. Antes de falarmos sobre a China e a OPEP, vamos dar uma rápida olhada na situação da Venezuela, que é um grande produtor de petróleo e está enfrentando uma crise. Que tipo de efeito essa situação no país está tendo sobre o mercado internacional? Os Estados Unidos são um mercado significativo para a Venezuela, então tudo dependerá se o país poderá transportar o petróleo. Normalmente, a Venezuela transporta seu petróleo para o sul dos Estados Unidos, para a região da costa do Golfo e suas refinarias. Portanto, isso poderia ter repercussões internacionais. A Venezuela poderia vender suas cargas para outros países
países. Isso poderia afetar os preços de certa forma. To other countries which might have these cargoes available, which could affect the price. Os Estados Unidos têm ameaçado impor sanções à Venezuela por causa da situação política do país, e uma das possíveis sanções seria a restrição das importações de petróleo venezuelano para os Estados Unidos. Como eu mencionei, essas cargas provavelmente seriam vendidas no mercado internacional e poderiam limitar os preços, mas, por outro lado, cortes da produção de países e problemas com a produção na Líbia poderiam compensar isso. E encerrando, a oferta da OPEP está mostrando sinais de crescimento, mas você espera que essa tendência continue? Qual é a sua expectativa para o futuro? A principal notícia nos últimos anos tem sido o excesso de oferta do petróleo. Os preços despencaram de $110 para abaixo dos $30 e, no momento, estão oscilando em torno dos $50, indicando que há um desequilíbrio afetando países como a Arábia Saudita e países produtores, cuja maior parte do orçamento depende do preço do petróleo. Countries such as Saudi Arabia, oil producers whose much of their budget is based on the oil price. So they want to. Eles tentaram controlar o preço estabelecendo uma cota para limitar a produção, mas a disciplina entre os países da OPEP sempre foi um problema. Os sauditas tendem a cortar mais sua produção para compensar a falta de disciplina de outros membros, e acredito que isso vai continuar. A OPEP espera que a demanda aumente, particularmente da Ásia, para ajudar a sustentar o preço do petróleo. I think that that will continue, and I think exactly what OPEC is hoping to see is the increase in demand continuing, particularly coming out of Asia as a way to help ultimately. Se considerarmos os contratos negociados hoje para entregas futuras, que são um ótimo indicador para a oferta e a demanda, ou para as expectativas para a oferta e demanda, a sugestão é de que o mercado internacional esteja possivelmente mais equilibrado em comparação com o mercado americano. Obviamente, essa tempestade gerou um desequilíbrio significativo no país que terá que ser resolvido. Robert, muito obrigado por conversar com a gente. Obrigado pelo convite. Isso é tudo por hoje, mas continuem clicando de volta no site da Dukascop TV para mais entrevistas exclusivas e análises de mercado. Até mais.